Seja bem-vinda ao terceiro dia do devocional, chamadas para prosperar com propósito. Hoje nós estamos no terceiro dia que tem por tema a cura das feridas na alma. O devocional 2 nós falamos sobre identidade. Quando a sua identidade em Cristo ela é fortalecida, fortificada em Cristo, você se torna uma mulher posicionada. Você não é aquela mulher que fica se comparando uma com a outra, comparando a sua vida, comparando os seus projetos, o seu trabalho com a outra, não. Porque você sabe quem você é e sabe quem te chamou e para que ele te chamou. Você tem a sua identidade fortalecida. Foi isso que nós falamos na aula 2, no devocional 2. Se você não assistiu o devocional, eu indico que você assista fortemente, anote o devocional 2, depois venha para o devocional 3 para que a sua jornada seja completa. E ao final desses 40 dias desse devocional, você saia daqui sabendo verdadeiramente o que é a prosperidade segundo a palavra de Deus. Tô achando que aqui tá um pouquinho escuro, deixa eu só acender aqui essa luz. Vamos ver se melhora. Será que melhorou? Acho que ficou a mesma coisa, né? Enfim, vamos lá. Olha só, o nosso devocional hoje está baseado lá em Salmos 147:3, que nos diz assim, ó: Ele cura os de coração quebrantado e trata das suas feridas. Coração quebrantado, aquela pessoa que sabe que necessita da ajuda de Deus, que ela não pode prosseguir sozinha, que ela não pode resolver os seus problemas sozinha. Então ela necessita da ajuda do Espírito Santo. Quando essa pessoa tem o coração quebrantado, Deus está disposto ali a curar, a tratar as suas feridas emocionais. Porque é bem verdade que tem muitas pessoas que têm feridas emocionais. Todas nós temos feridas na alma. Porém, tem pessoas que são mais fechadas. Não deixa Deus entrar e curar e sarar e tratar essas feridas. Porque na hora que tratar, vamos imaginar só. Você está com uma ferida enorme aberta no seu braço. Você vai ao médico para que ele limpe essa ferida, higienize essa ferida e faça uma nova cicatrização ali, faça um novo curativo até que essa ferida sare. Para ele fazer esse processo, ele não vai passar uma anestesia. Dói. Na hora que ele tocar ali nessa ferida, vai doer. Então, esse processo de cura na nossa alma, muitas vezes dói. E nós, como mulheres sábias, necessitamos saber que esse processo de cura, às vezes, vai doer. Às vezes, nós vamos nos sentir incomodadas, nós vamos sentir incômodos em algumas áreas na hora desse processo de cura. E se a gente não estiver atenta a isso, se você não estiver atenta a isso, muitas vezes nesse processo de cura, nesse processo de cicatrização, você vai querer desistir. Calma, não é hora de desistir. Saiba, Deus ele quer curar a sua alma para que você viva a verdadeira prosperidade. Nós, mulheres sábias, mães, esposas, empreendedoras, temos que ter a plena certeza que Deus ele tem o melhor para nossas vidas. Mas é necessário o nosso caráter ser forjado, é necessário amadurecimento, é necessário um preparo da nossa parte para que nós tomamos posse de tudo que Deus já preparou para as nossas vidas e usufruímos com sabedoria. Porque muitas vezes não é porque Deus não quer nos dar, não é porque Ele está preparando, como eu já vi muitas vezes algumas pessoas falar, Ele está preparando. Não. O que Ele tem para mim e para a sua vida já está preparado. O que Ele está preparando é o meu caráter. É a minha alma, é a sua alma, é o seu caráter. Às vezes, a bênção que Ele tem para você, se você não estiver preparada, vai se tornar maldição.
Entende? Imagine Deus dar um carro na mão de uma pessoa que nunca tirou a carta. Essa pessoa vai sair por aí fazendo estrago. É a mesma coisa as bênçãos de Deus. Então vamos ter cautela, vamos ser mulheres sábias e vamos viver o processo. Quanto mais você se dispor a viver esse processo de cura, de libertação da alma, mais próximo você vai viver a sua prosperidade, a verdadeira prosperidade que a Bíblia nos ensina. Então, vamos lá, ó. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Olha só. Raquel, você já falou um pouco sobre cura. Devocional passado nós falamos sobre fortalecimento da nossa identidade. Agora, como? Como que eu curo essas feridas na minha alma? Eu tenho consciência, tem muitas mulheres que têm consciência que são feridas, que têm feridas abertas e feridas sangrando, mas não sabe como curar essas feridas, ou deixar Deus curar essas feridas. E outras não tem nem a consciência que o comportamento dela, que a grosseria dela, que às vezes a comparação que ela vive, que o senso de inferioridade que ela vive, tudo isso são feridas que ela carrega na alma e ela não tem a consciência. Então, para que você seja verdadeiramente, receba verdadeiramente essa cura, o primeiro passo é você ter a consciência dessas enfermidades. As feridas não tratadas se tornam muros invisíveis. As feridas, olha só, as feridas não tratadas se tornam muros invisíveis. Às vezes você tem comportamentos, às vezes você tem sentimentos, às vezes você não cresce em alguma área da sua vida, porque aquela ferida, aquela palavra que foi lançada sobre a sua vida há um tempo atrás, talvez que você não lembre, ou talvez que você lembre, aquela rejeição que você teve, talvez aquele abandono, talvez dos seus familiares, tá ali cravado na sua alma. E o teu comportamento, da forma que você se comporta, está apenas criando um muro invisível para que você não veja as bênçãos do Senhor para a sua vida. Para que você não acesse aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Raquel, e como que eu me liberto disso daí? Tendo clareza. Quando você tem clareza, verdadeiramente, que você é uma pessoa que se compara. E às vezes tem mulher até que se envergonha de falar isso. Gente, nós temos que se tornar pessoas vulneráveis. Vulneráveis. Tirar as armaduras, tirar as máscaras e verdadeiramente olhar para nós e falar: eu sou uma pessoa que me comparo. Eu sou uma pessoa que tem um senso de inferioridade. Eu sou uma pessoa que quando chego perto de outras pessoas, eu me sinto inferior, eu fico comparando a minha vida com a outra, e isso me magoa, e isso me fere. Se você não tiver essa sinceridade com você mesmo, não tem como você receber essa cura. Você precisa ter essa sinceridade com você mesmo, essa clareza, refletir aonde que é que causa dor. Em que área da minha vida que causa dor? É quando eu chego em um ambiente e eu sou rejeitada naquele ambiente? É quando eu vejo, talvez, a vida de uma mulher, ou a vida de uma irmã, ou a vida de alguma pessoa sendo abençoada, sendo próspera, e aquilo ali causa uma dor dentro de mim? É vergonhoso falar isso? É vergonhoso. Mas eu não estou pedindo para você expor a sua vida, para você falar isso nas redes sociais, mas que você seja sincera com você. Eu lembro que eu era uma mulher muito fragilizada, devido ao abandono, devido a críticas, devido a palavras, isso foram me ferindo. Só que eu não tinha consciência que eu era essa mulher. Eu era uma mulher muito rixosa, me irava facilmente, a pessoa que se ira facilmente. Essa pessoa, ela foi muito ferida, ela foi muito magoada.
E eu não tinha consciência disso. Eu orava a Deus, eu ficava me perguntando assim para Deus, Senhor, mas eu oro tanto, eu busco tanto. Eu sabia que aquele comportamento que eu tinha não condizia com o comportamento de uma mulher que se dizia cristã. Eu sabia disso, isso eu tinha consciência. Porém, eu não sabia como mudar. E eu orava, e eu jejuava, eu consagrava, e eu lutava espiritualmente contra aquilo, que eu era uma pessoa que realmente eu gritava dentro do meu lar. Eu gritava, eu não tinha paciência, eu era impaciente, só que eu não tinha consciência da onde que estava, qual era a raiz daquele meu comportamento, da onde que estava surgindo. E quando eu tive a consciência, que foi pelas críticas, pelos abandonos, pelas palavras que foram lançadas, eu tive a consciência que eu não precisava ser aquela mulher. Que aquilo que eu estava vivendo era apenas fruto de coisas que tinham lançado. Mas aí eu decidia, e agora? Eu vou decidir continuar sendo essa mulher ou eu vou decidir mudar? Porque as palavras que lançaram contra a minha vida, tá? Isso aí influenciou no meu comportamento. Mas agora que eu tenho clareza, o poder está nas minhas mãos agora. Eu continuo vivendo essa vida de uma mulher irada, de uma mulher rixosa, ou eu decido mudar? E decidir mudar, gente, eu vou falar para vocês sinceramente, dói. Dói porque às vezes você precisa se manter calada, mesmo quando você está certa. Você precisa se posicionar de forma que você não quer, e isso não é espontâneo. Isso é proposital. É de uma forma intencional. Aliás, falando melhor, é de uma forma intencional. Por exemplo, para mim gritar era muito mais fácil do que elogiar. Mas quando eu descobri onde estava a minha falha, eu respirava fundo e decidia conscientemente, intencionalmente, decidia elogiar ao invés de gritar. É fácil? Não é fácil. Mas para que a gente se torne uma mulher diferente, se você quer se tornar uma mulher próspera, se você quer se tornar uma mulher abençoada, se você quer se tornar uma mulher posicionada, e aonde você colocar as mãos, você prosperar, você crescer, você florescer, é necessário. Porque a prosperidade, ela começa aqui dentro. A prosperidade, primeiro ela começa aqui dentro, depois ela vai refletindo para fora. E tudo aquilo que nos acontece, aonde você vai morar, o emprego que você vai ter, quanto você vai ganhar, tudo isso são frutos da pessoa que você já se tornou. Mas para isso é necessário pagar o preço da renúncia, renunciar à velha mulher. Eu não quero mais ser essa velha mulher. E decidir todos os dias você levantar de manhã. Se você levantava de manhã e não tinha costume de dar bom dia, de dar um abraço, de dar um beijo nas pessoas que moram junto com você, decida a partir de hoje. Raquel, mas o que isso vai mudar na sua vida? Tudo. Tudo. Porque nós mulheres somos especialistas em colocar a culpa no outro. Ah, mas se o meu esposo fosse melhor, eu seria uma mulher melhor. Se o meu filho fosse melhor. Ah, se o meu vizinho fosse melhor, eu seria melhor. Não. Quando você muda, quando você se torna uma pessoa diferente, tudo ao seu redor muda. Tudo ao seu redor muda, quando você se torna uma pessoa diferente. Então, tenha clareza. Pegue um papel, anote tudo aquilo que te fere. O que te fere? Quando eu chego em um ambiente e a pessoa não me dá atenção, a vida do outro que eu vejo prosperar e aquilo fere a minha alma, eu não sei o que é que te fere, mas você precisa ter clareza. Só concluindo essa parte aí que eu falei, de que eu era uma mulher fragilizada, gente, eu chegava em um ambiente, uma das coisas que me acontecia, que eram várias coisas, e para a Raquel que eu era, para a Raquel que eu sou hoje, eu louvo a Deus, que eu vejo a graça de Deus na minha vida. Não que eu sou perfeita, tenho muitas coisas a melhorar ainda. Mas, para a Raquel que era, para a Raquel que eu sou hoje, eu posso dizer que hoje eu sou uma bênção. Olha só,
Eu era uma mulher tão fragilizada que eu chegava em um ambiente e eu esperava as pessoas virem me cumprimentar. Seja num ambiente familiar, num ambiente espiritual, em qualquer ambiente que fosse. Por quê? Porque eu vivi a rejeição e aquela ferida estava aberta. Então, quando eu chegava em um ambiente que eu não era bem recebida, que eu não era cumprimentada, que as pessoas não me olhavam, aquela ferida sangrava mais ainda. E eu saía de lá muito frustrada, mas fulano não me viu, ciclano não me deu a paz do Senhor, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E ficava remoendo aquilo dentro de mim. Era por conta do ambiente? Era por conta das pessoas que estavam ali? Não. Era por conta da ferida que já estava aberta aqui dentro de mim. Vocês entendem? Então, eu estou falando de uma parte de rejeição, que tempos atrás eu nem sabia que essa dor era por conta de uma rejeição que eu havia vivido. Então, analise aí com cuidado. Qual é a área da sua vida que te traz dor, que te traz sofrimento? Anote isso. Depois que eu fui curada nessa área, que eu decidi ser curada, porque a cura ela não acontece. Hoje eu tenho clareza, Senhor, eu decido ser curada e amanhã você é curada. Não, existe um processo. Depois que eu tive a consciência que aquele meu comportamento era fruto de uma rejeição que eu havia vivido e que eu precisava mudar para que essa cura acontecesse, eu chegava no ambiente e eu era diferente. Eu intencionalmente me comportava diferente. Eu não esperava as pessoas virem me cumprimentar. Eu chegava no ambiente e cumprimentava as pessoas. Eu chegava no meio da minha família e cumprimentava. As pessoas às vezes que nem falavam comigo, eu ia lá e cumprimentava da mesma forma. Quando eu comecei a fazer isso intencionalmente, eu vi que o ambiente começou a mudar. As pessoas começaram a me ver de forma diferente. Então, vocês percebem que a cura vem através de uma atitude minha? Que atitude que você tem hoje? Talvez lá no fundo do seu coração você se sinta envergonhada, porque talvez você veja uma mulher sendo próspera, sendo abençoada, e lá no fundo da sua alma isso te causa um pouco de inveja. E você quer saber como se libertar disso. Anote no papel, coloque no papel. E como que eu me liberto disso, Raquel? Abençoando. Quando você olha para a pessoa que ela é próspera, que ela chegou lá onde você quer chegar e você ainda não chegou, abençoe a vida dessa pessoa. Senhor, eu abençoo. Ainda que lá dentro no meu coração tenha o sentimento de inveja, Raquel, ainda que tenha. Porque você está fazendo isso intencionalmente. E você vai ver como esse sentimento vai começar a ser curado aí dentro de você. Abençoe, eu abençoo. O Senhor prospera mais, abençoa mais a vida de fulano, a vida de ciclano. Senhor, passa por aqui também. Eu quero ser abençoada como o ciclano é abençoado. Porque eu já expliquei para vocês. A inveja é diferente da ambição, né? Porque às vezes você olha para uma pessoa, você às vezes é uma pessoa ambiciosa mesmo, uma pessoa que quer crescer na vida, que quer... Essa palavra ambiciosa, muitas pessoas têm ela como palavra negativa, né? Mas essa palavra ambiciosa é aquela pessoa que quer crescer na vida, que tem desejos de alcançar patamares altos. Enfim, isso não é pecado, gente. Mas a inveja é diferente. A inveja é que você quer para você, mas você não quer que o seu próximo seja abençoado. Aí isso é inveja. Quando você olha para a situação do próximo e ele tá lá e você fala, não era para ele estar lá, era para ele estar na miséria, era para ele estar assim, eu que era para ser abençoado. Aí isso é inveja. Agora, quando você olha para o seu próximo e fala, poxa, ele conseguiu, ela conseguiu, eu também posso, eu também sou filha de Deus, eu também tenho capacidade, Senhor, passa por aqui, me capacita, me faz crescer, me faz prosperar, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, faz ele crescer, faz ela prosperar mais ainda. Aí você está desejando ter o que a outra pessoa tem, mas você quer que a outra cresça ainda. E isso não tem problema nenhum. Então, tenha clareza, aonde está a tua dor? Para que você viva a verdadeira prosperidade de Deus, é necessário curar essa ferida que está aí dentro de você. É necessário curar essa mulher que está aí dentro de você. Outra coisa também, nós mulheres,
Eu falo que eu também estou incluída nisso. Quando Deus me usa aqui para falar para vocês dessa jornada de chamadas para prosperar com propósito, Ele está tratando comigo também. Eu tô aprendendo, ensinando para vocês, eu estou aprendendo com vocês. O Senhor está tratando na minha alma também. Nós mulheres somos muito tendenciosas a falar uma da vida da outra. Gente, a mulher próspera, ela não perde tempo falando da vida do outro. Ela não perde tempo. Se não for para ajudar a sua irmã, se não for para fazer um comentário que edifique, intencionalmente evite falar da vida do outro. Ainda que você coce sua língua, não fale, se cale. Treine a sua língua para não falar da vida do outro, não falar comentários que não vai edificar. Olha o sapato daquela. Você viu o sapato daquela que não combinou com aquela bolsa. Isso não combina com mulher que quer ser próspera. Esses tipos de comentários, esses tipos de palavras, esses tipos de rodas, você fica inserida em rodas de mulheres que quer denigrir a imagem da outra. Esses dias eu ouvi uma pregação, não me lembro de quem, mas que falava dos 10 mandamentos, né? Onde Deus fala assim que é pra gente não matar, porque matar é um dos 10 mandamentos condenados por Deus. Eu não posso matar. Mas às vezes quando a gente fala em matar, a gente está pensando só em matar literalmente a carne da pessoa. Mas quando eu falo do meu irmão ou da minha irmã ou qualquer pessoa que seja para outra pessoa, eu estou matando no coração daquela pessoa o meu irmão ou a minha irmã. Eu aprendi uma coisa: toda história tem 2 lados. Toda história existem 2 lados. Então, se você vem falar para mim de uma irmã ou de um irmão ou de qualquer pessoa que seja, eu vou ouvir o que você tem a falar, ok? Mas eu vou observar aquela pessoa também. Será que aquela pessoa é aquilo que a outra pessoa está falando? Então eu vou observar. A outra pessoa mesmo que vai dizer se ela é ou não. Vocês entendem o que eu estou falando? Então não combina com a gente. Eu quero ser uma mulher próspera. Eu quero me tornar uma mulher próspera. E uma mulher próspera não tem tempo de ficar falando da vida do outro, de ficar cuidando da vida do outro. Nós temos tantas coisas para fazer, tantas coisas para corrigir na nossa vida. Se não for para ajudar, se não for para edificar a vida da minha irmã, eu prefiro não saber. Eu prefiro não saber da vida da outra, certo? Então fica aí esse ensinamento aí para nós já que queremos ser mulheres prósperas. É o primeiro tópico que foi feridas não tratadas se tornam muros invisíveis. Precisamos tratar essas feridas aí, porque elas é o quê? É que traz, que sabotam, né, as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. A gente cresce até um patamar, mas chegou na sua limitação. Por quê? Porque aquela ferida te impede de ir para o próximo nível. O segundo tópico fala sobre prosperidade, não é sobre ter, e é sobre ser. E eu acho que a gente já falou, englobou nessa fala que eu acabei de concluir aí. Prosperidade não é você ter. Eu não meço a minha prosperidade pela casa que eu moro. Eu não meço a minha prosperidade pela conta bancária que eu tenho. Eu não meço a minha prosperidade pelo carro. Não. Você também não vai medir a sua prosperidade pelo valor que você tem lá na sua conta bancária. Você não vai medir a sua prosperidade por o bairro que você mora, a casa que você mora, as roupas que você veste. Não. A sua prosperidade não é medida por isso. A prosperidade, ela começa no interior. Ser. Que tipo de mulher você é? Você é uma mulher sábia? Você é uma mulher que eu posso confiar em você? Eu posso contar um segredo para você que você vai me ajudar em oração e não vai espalhar esse segredo para outras pessoas? Você é uma pessoa sincera? Você é uma pessoa que sabe ser amiga? Você é uma pessoa confiável?
Você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa pontual? Olha só quantas qualidades que nós temos para ser e nos tornar pessoas prósperas. Se eu sou uma pessoa disciplinada, se eu sou uma pessoa focada, se eu sou uma pessoa submissa, se eu sou uma pessoa obediente, automaticamente eu vou ouvir a voz de Deus, me submeter à vontade dele e as bênçãos dele correrão atrás de mim. É o que está escrito lá em Deuteronômio 28. Medite lá nesse capítulo depois, do 1 até o 14, tem muitas bênçãos que o Senhor libera para nossas vidas lá. Porém, as bênçãos dele são condicionais. Se ouvires a minha palavra e obedecer os meus mandamentos, essas bênçãos correrão atrás de você. Aonde você pôr a mão vai frutificar, aonde você pôr os pés florescerá. Bendito serás na entrada, bendito serás na saída, bendito será o fruto do vosso ventre. Tem muitas bênçãos lá em Deuteronômio para mim e para a sua vida. Porém, é se eu ouvir e obedecer. Vocês entendem que as bênçãos do Senhor, elas são condicionais e é a partir do momento que se eu sou uma pessoa de coração aberto e submissa para aprender, eu já tenho sido uma pessoa próspera. O dinheiro, a casa, o carro é só consequência desta mulher que eu venho sendo. Então, se você quer ser essa mulher próspera, se submeta ao querer e à vontade do Senhor. Não basta só estar aqui aprendendo. Você precisa se submeter na oração também. Porque a oração, ela vai te ajudar a fazer isso. A oração, ela vai te ajudar a te dar o direcionamento. A Bíblia nos diz que a verdadeira sabedoria vem do alto. O verdadeiro conhecimento vem do alto. A verdadeira competência vem do alto. É bem verdade que é necessário eu aprender. Mas depois que eu aprendo, para que eu coloque em prática, eu preciso da graça. Eu preciso da força. Eu preciso do direcionamento de Deus na minha vida. Então a oração e o conhecimento, que é a leitura da palavra, andam juntos. Andam juntos. Você não pode usar só um, nem só o outro. Use os dois. Nós estamos aqui de segunda a sexta, às 8 horas, orando 1 hora, cada dia por um tema específico. Cada dia por um tema específico. Hoje, por exemplo, nós oramos para que Deus cure as feridas na nossa alma. Aquelas que nós sabemos que existem e aquelas que nós nem temos a consciência que elas estão lá. Então, ore especificamente para isso. E entre nesse devocional com propósito para que Deus liberte você dessas amarras, liberte dessas feridas emocionais, liberte você de tudo aquilo que impede que você venha viver os propósitos de Deus para a sua vida. Segunda coisa, então depois que você tem clareza, depois que intencionalmente você decide viver uma vida diferente daquela que você vem vivendo, se comportar de forma diferente daquela que você vem se comportando. Gente, mais uma vez eu falo, é intencional. É intencional. Se você costuma chegar num ambiente e você, por orgulho ou por qualquer outro motivo, eu não vou falar porque fulano não fala comigo. Faça diferente. Seja diferente. Vá lá e fale. Vá lá e cumprimente. Você que está aprendendo. Deus está dando a oportunidade para você de ser uma pessoa diferente. E através de você, aquela outra pessoa vai mudar. Lembre-se, primeiro a mudança começa em mim. Não adianta eu querer mudar a outra. Quando a outra mudar, eu mudo. Quando a outra me der a paz do Senhor, eu dou. Quando a outra falar comigo, eu falo. A mudança começa em você primeiro. Terceira coisa, depois que você tiver clareza das rejeições, do abandono, das feridas, das palavras que lançaram contra a sua vida, que isso ainda fere a sua alma, decida perdoar. Enquanto você não perdoar a pessoa que te feriu, a pessoa que te abandonou, a pessoa que lançou palavras sobre a sua vida, que ainda está ferindo aí dentro de você, enquanto você não decidir perdoar esses muros invisíveis que impedem você de avançar,
não serão eliminados. Raquel, mas eu não consigo, eu já tentei perdoar. Perdoar não é esquecer, gente. Perdoar também não é um sentimento. Eu tô sentindo de perdoar. Não, é uma decisão. A partir do momento que você sabe que o que aquela pessoa te fez, ela também estava ferida. Por isso que ela fez isso. Ela também estava magoada. Lembre-se, um ferido fere outro. Um magoado magoa outro. Um rejeitado rejeita outro. Então, quando aquela pessoa lançou essa palavra sobre a sua vida, seja um amigo, uma amiga, o pai, a mãe, lembre-se sempre, ela deu apenas o que ela tinha para te dar. Ela fez com você apenas o que fizeram com ela. Ela apenas repetiu o padrão. Era isso que estava acontecendo com a minha vida. Eu era grosseiro com os meus filhos, grosseira com o meu esposo, com os meus filhos, no meu ambiente de casa. Por quê? Porque os meus pais, aliás, o meu pai era assim comigo. As pessoas que me rodeavam eram assim comigo. Mas ele só me deu o que ele tinha. Eu não sei qual foi a vida que ele teve. Eu não sei o que os meus avós, principalmente naquela época, eram homens brutos, eram homens que não tinham conhecimento, não tinham a oportunidade de aprender como nós temos hoje. Então, eles eram ignorantes mesmo. E eles nos deram apenas aquilo que eles tinham para nos dar. Quando a gente compreende isso, gente, a nossa vida fica tão mais leve. Quando eu entendi isso pela primeira vez, foi uma libertação na minha alma, como se correntes caíssem por terra, correntes malignas mesmo, e eu fosse liberta. E eu falei, meu Deus, como é bom aprender. Como é bom você saber da onde vem a origem, da onde vem as raízes de tudo aquilo que a gente vive. Então eu liberei o perdão, amo eles em Cristo Jesus como meus pais, mas hoje eu entendo que eles só me deram o que eles tinham para dar. Eles só me deram o que eles tinham. Minha mãe foi uma pessoa que nunca teve o privilégio de ir na escola, gente, porque ela teve que trabalhar na roça com os meus avós, enfim. Olha a vida que essa mulher teve. Olha a diferença da vida dela para mim hoje. Eu não posso julgá-la. Quem sou eu para julgá-la? Ah, a senhora nunca me deu amor, a senhora nunca falou que me ama. Ela falava do jeitinho dela, do jeito dela, com as palavras dela. Então decida perdoar. Eu fico imaginando assim, Deus quando Ele olha para nós. Por isso que o olhar de Deus para minha e para a sua vida, para a vida talvez de uma pessoa que tenha abusado de outra, é diferente. O olhar de Deus Deus ele não olha com um olhar de julgamento como eu e você olha. Porque Deus ele conhece a vida daquela pessoa desde o seu nascimento até agora. E sabe por que que ele é bruto, por que que ela é bruta, por que que ela tem esse comportamento agressivo, por que que ela tem esse comportamento de defesa sempre. A pessoa que sempre foi ferida, ela tem um comportamento sempre de defesa. Ela quer sempre ferir antes de ser ferida novamente. Ela tem esse comportamento, tem até um livro que fala assim, as armaduras, eu não lembro agora, mas depois se vocês quiserem, escreva aqui que eu lembro e coloco aqui o nome do livro para vocês. Mas é muito bom, gente, adquirir conhecimento sobre isso. A pessoa que fere, ela fica tão engessada que ela quer colocar uma armadura sobre a vida dela e ela fala, eu não vou deixar ninguém mais me ferir. Eu não vou deixar ninguém mais me maltratar como eu fui maltratada na minha infância. Então ela tem uma armadura tão forte sobre a vida dela que antes de alguém chegar próximo dela para falar alguma coisa, ela já lança uma palavra antes. Por quê? Porque ela está ferida e ela não quer deixar que aquela palavra fira ela de novo. Então ela o quê? Faz o quê? Fere antes de ser ferida. Por isso que diz, o ferido ele fere, o magoado ele magoa, o rejeitado ele rejeita. Mas nós que estamos aqui tendo essa oportunidade de aprender para ser mulheres prósperas, para ser mulheres verdadeiramente sábias, posicionadas, tomar posse daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas, a partir de hoje eu sei que o meu e o teu comportamento será diferente diante dessa situação.
Antes de finalizarmos, vamos falar sobre a oração temática, né? Que é cura de rejeição e traumas e palavras que feriram a nossa alma. Aí você vai orar. Aqui é só um modelinho de oração, mas você ora do jeito que você quiser. Senhor, eu coloco diante de ti cada dor escondida, cada lembrança amarga, cada palavra que me fez duvidar do meu valor. Eu escolho liberar perdão, renunciar à rejeição e declarar que as minhas feridas estão sendo curadas em tua presença, em nome de Jesus. Aqui nesse modelinho, ele coloca, eu renuncio à rejeição. Talvez o seu seja o abandono, eu renuncio ao abandono, eu renuncio à inveja, eu renuncio à comparação. Aí vocês vão colocar o que vocês colocaram lá no papel, a clareza que vocês têm, da onde vem a sua dor. Coloque aí nessa oração e faça essa oração diariamente, continuamente. E peça para Deus te dar graça para que você se posicione como uma mulher diferente. Aí tem a declaração do dia, né? As minhas feridas estão sendo curadas e a minha alma prospera em Deus. Eu sou livre para avançar em nome de Jesus. Lembre-se, as palavras elas têm poder. Você pode até achar que foram apenas palavras que nós falamos aqui, mas essas palavras, elas são semente que estão sendo lançadas e elas irão frutificar. Deus te abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus por esta manhã. Senhor, eu agradeço a Deus por cada uma das tuas servas que aqui estão. Eu agradeço, Senhor Jesus Cristo, por esse devocional desse dia, por esta uma hora de oração que fizemos, por cada uma que teve naquele devocional, as que não puderam entrar também. Senhor, eu peço por todas essas mulheres que estão assistindo esse vídeo, que esse vídeo alcance, Senhor, aquelas que necessitam de uma cura na alma. Aquelas, Senhor Jesus, que têm clareza das suas feridas, aquelas que não têm clareza das suas feridas, que sofrem rejeição, que sofrem abandono, que sofrem iras, que sofrem contendas, Senhor, e não sabem como ser mulheres melhores diante da tua presença. Eu peço que a tua graça alcance essas mulheres e que o Senhor fale, ministre melhor ao coração de cada uma, Senhor Jesus, e elas recebam a verdadeira cura, a verdadeira prosperidade que vem de ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, sua casa. Permaneça firme nessa jornada. Nós estamos no 3º dia desse devocional. Ainda tem muitas águas aí para ser rolada. Os teus negócios vão bem, a tua casa irá bem, mas é necessário primeiro nós tratarmos dessa área, porque a prosperidade começa no ser. Quando eu sou, automaticamente eu tenho. Quando eu sou uma mulher amorosa, automaticamente eu tenho o amor dos meus filhos, do meu esposo. Quando eu sou uma mulher que respeita, automaticamente eu tenho o respeito dos meus filhos, do meu esposo. Então, é assim que segue a vida. Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você conhece alguma outra mulher que necessita de aprender, de ter esse conhecimento para se libertar dessas amarras, se libertar dessas feridas emocionais, receber cura da alma. Envie esse vídeo para ela, compartilhe com ela, chame ela para o devocional também, para que juntas nós possamos fortalecer essa corrente e ajudar uma às outras, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o 4º devocional.